Então simbora, tô aqui ao lado de Alexandre Silva, Vinícius Grice e Léo Gomide e também com o zagueiro Ed Carlos. Tudo bem, Ed? Prazer te receber aqui, cara. Prazer, cara. Satisfação poder estar mais uma vez aqui. O estúdio mudou, hein? Tá bem bacana aqui. Ficou legal, não ficou? Bem legal, tá de parabéns. Ô Ed Carlos, você veio fazer um passeio, você tá morando definitivamente por aqui, voltou pra cá, como é que tá a sua vida? Minha intenção é fixar residência aqui, mas no momento tô em Salvador, tô me desligando do Vitória. Aí tinha umas pendências particulares para resolver e vim aqui resolver e aproveitei para visitar a galera aí lá do Galo. Mas amanhã já tô retornando para Salvador. Você pretende continuar jogando e se sim, até quando? Cara, a gente faz muitos planejamentos, né, da vida, da carreira, mas vamos jogar até tal ano, mas as coisas vão acontecendo, vai aparecendo outras situações, a gente vai analisando e vai vendo. Minha intenção ainda é jogar, mais alguns anos ainda, mas a prioridade agora é tá revendo minhas coisas, dando uma atenção maior para a família, pelo menos aí até novembro, e aí a partir de novembro a gente define alguma coisa. Se você resolvesse parar por agora, quer dizer, vamos imaginar que ano que vem você, cansei, não quero mais. O que você pensaria em fazer, Ed Carlos? Por isso até esse tempo vai servir para isso, para abrir a cabeça para novos horizontes. Tem muita coisa. Quando a gente está jogando futebol, a gente fica muito voltado. Até comentei com alguns amigos, a gente fica meio fechado, porque a concentração, jogo, ganha, perde, aquela agonia toda. E aí você meio que se fecha para outras coisas. E quando você tem esse tempo assim para você parar, raciocinar, olhar um pouco pro lado, ver que tem outras coisas também, né? Aí esse é o momento que você pode estar analisando melhor o que possivelmente você pode fazer. Mas de momento, ainda agora, eu estou iniciando esse processo agora, eu descansar e ficar um pouco mais com a família agora, esses meses, aí até novembro para definir alguma coisa. Eu vou passar aqui pro Léo Gomide também, para ele te dar uma boa noite, fazer a pergunta. Mas a minha última do bloco, viu, Gomide? Eu prometo. Você tem noção, cara, da alegria que você proporcionou para a torcida do Atlético naquele gol contra o Corinthians? Você já tentou mensurar o que foi aquele gol? O quanto ele foi importante? Eu vou continuar tentando mensurar e não vou conseguir encontrar a resposta, porque realmente foi uma emoção inexplicável, né? Até hoje os torcedores, sempre que tem oportunidade, que encontro, a primeira coisa que a galera fala é desse jogo. Foi um jogo épico assim para minha carreira em especial, ficou marcado e para mim foi uma noite que eu não dormi. Já tinha vivenciado outra experiência, gol em final de Libertadores, tudo, e mais esse jogo em especial ficou marcado pelo contexto geral, por tudo que aconteceu. Foi uma coisa realmente diferente e ficar guardado. Léo Gomide, boa noite. Boa noite, Gomide. Boa noite, Everton. Grande abraço a todos, abraço ao teleouvinte ligado aqui nas plataformas 98. Agradecer ao Ed Carlos pela presença aqui no Arena desta quarta-feira. Ô Ed Carlos, você tem uma carreira aí que passou por grandes clubes brasileiros, né? Recentemente teve uma passagem pelo Olímpia do Paraguai, que não é um mercado muito comum para os jogadores brasileiros, jogando num dos maiores, se não o maior clube do Paraguai, ao lado ali do Cerro Porteño. Até um pouco nesse gancho da pergunta do Everton, independente do seu planejamento aí, se você planeja ficar mais um tempo na ativa, mas essa carreira que você construiu, você olha para trás e se sente completamente realizado porque conquistou títulos importantes e com camisas importantes. Seria uma aposentadoria de cabeça tranquila, ou você acredita que parar nunca é fácil para o jogador? Eu me sinto com a cabeça, como você frisou bem aí, eu olho para trás e olho para minha carreira com muita felicidade, né? Não só pelos títulos e pelas camisas de times grandes que eu vesti, mas também de ter vivenciado com jogadores espetaculares assim que eu jamais ia imaginar poder ter atuado ao lado, né? Então eu me sinto muito feliz e eu sou bem resolvido, graças a Deus, assim, na minha cabeça, com as minhas coisas. Se eu definir chegar a dezembro, falar não quero mais jogar, eu vou estar definido, eu vou ter cabeça para ingressar em uma outra situação também, bem tranquilo, porque eu sempre fui bem resolvido com
com isso. E feliz com a minha carreira, né? Como você pontuou bem aí. Porque para mim foi uma carreira vitoriosa, muito mais do que eu imaginava na minha vida. E aí, Grice, boa noite, Grice. Tudo bem, Everton? Boa noite a todos, boa noite pro Ed Carlos. Até aproveitando essa resposta sua, Ed, de ter tido uma carreira muito vitoriosa, que te realizou muito, eu fico imaginando como é que é a cabeça de alguém que está acostumado a jogar em grandes clubes, a disputar grandes competições, ficar tanto tempo sem jogar, né? Queria que você falasse um pouco desse período agora sem jogar no Vitória. O que aconteceu? O Vitória teve um ano até aqui muito difícil, tá até começando a se recuperar agora com o Carlos Amadeu, mas teve um ano muito difícil até aqui. Queria que você falasse um pouco dos problemas que você encontrou lá no Vitória nessa temporada e principalmente desse período sem jogar, como é que tem sido para você? Foi uma sequência, né? O Vitória tem um problema não só esse ano, né? Estourou a bomba esse ano, mas já vinha aí os 2 anos já nesse período difícil, e no momento que eu optei ir para o Vitória, eu já sabia do que estava acontecendo. Minha opção foi maior porque é meu estado, minha família, e por um problema familiar também, e eu ia estar mais próximo, e eu optei. Eu já sabia das situações, mas as situações se agravaram depois do meio do ano. A gestão antecipou a eleição e entrou um outro presidente, e ele definiu fazer uma reformulação tá passando por um momento muito difícil financeiro. Acredito que não só a Vitória, muitos clubes estão passando por isso também, e teve que remanejar as coisas. E muitas vezes a gente vê as coisas, procura sempre ver as coisas pelo lado ruim, mas em primeiro momento você fica meio chateado porque fiz um planejamento para o ano e teve que mudar o rumo. Mas por outro lado você começa a olhar para o lado e falar, cara, o tempo que eu tô tendo com minha família, com meus filhos, está sido maravilhoso para mim. Coisa que você fica na rotina de trabalho, de viagem, de loucura que você não tem, e mais de 16 anos nessa correria. Então você começa a ver as coisas por outro lado também, o lado positivo de você poder estar levando seu filho na escola. Então esses 3 meses que vão ter aí para até o final da temporada, no caso, eu vou ter um tempo maior para poder, como eu frisei, ver outras coisas também, poder curtir um pouco esse lado da família que eu perdi muito. Você foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Baiano, foi o único jogador do Vitória na seleção. Isso, de certa forma, essa saída da forma como foi, te surpreendeu? Ou foi algo que vocês já vinham percebendo pelo movimento interno do clube? Não, foi muito... Me surpreendi com a situação, porque assim, fiz um primeiro semestre muito bom, assim, apesar da campanha não ter sido das melhores, mas consegui me destacar. Eu ainda sou artilheiro do time, junto com o Anselmo Ramon, mesmo sem jogar aí há 2 meses, e fui eleito a seleção, como você frisou aí. Mas as coisas que acontecem no futebol, né? E a gente tem que acatar. E chegou um momento ali, fazer uma mudança, tirar filho da escola, fazer essa confusão toda, pra mim não era benéfico, e por isso eu optei a segurar esses meses. A decisão de não permanecer no elenco foi por causa da entrada do Paulo Carneiro, que antes estava o Ricardo Davi, né? Isso. Ou da troca começou o Chamusca e depois foi o Tencate, você chegou a pegar os dois, como que foi? Trabalhei com o Tencate, o Chamusca foi quem me chamou para ir para lá, e depois chegou o Tencate, ainda atuei com o Tencate, e na mudança pro Lois foi já no momento que mudou, o Paulo Carneiro assumiu, e aí ele fez toda a mudança no elenco, e dentre essas eu também estava no Monfuse, e terminou ficando. Alexandre Silva, tudo bem, Ale? Boa noite, Monstrão. Boa noite, Everton. Boa noite, rapaziada ligada aqui. Lembrando que chamar o pessoal para participar aqui desse bate-papo com o Ed Carlos, né? Pode mandar pra gente aqui na hashtag Arena98 sua pergunta, também no nosso claro WhatsApp 993169898. Ed Carlos é o primeiro caso de convidado ao vivo, né? Convidado de manhã e à noite tá aqui. Porque... Não tem nem como dizer não, né, Ed Carlos? O Igor me pegou, desci do carro, cara, já veio a galera, ele tava ao vivo, ele vem aqui, não, achei que... Mas aí como ele tava te entrevistando, a gente tava aqui no estúdio na hora, né? Ele falou. Aí eu falei, faz o convite pra ele vir ao Arena, porque ao vivo ele não vai dizer não. e ele fez o convite, de fato, você não disse não. Se tivesse compromisso, tinha que ter desmarcado, né? Mas o Igor é excelente pessoa também aí, amigão nosso, independente da relação aí de trabalho, ele
É um cara, gente fina, não tem como dizer não pra ele, não. Ô, Ed Carlos, você tá falando dessas suas últimas passagens, né? Você, quando saiu do Atlético, você foi direto pro Olímpia, né? Do Paraguai, Isso. Talvez o maior time do Paraguai. Como que é jogar lá, cara? Até o Gomide falou que não é um mercado muito comum pra brasileiro e tal, mas como que é jogar no Paraguai, jogar no Olímpia, a pressão lá da torcida? É diferente, realmente? Porque passa pouco, né? De lá pra cá. Sim. A gente não acompanha nada não do Paraguai. Acompanha nada. Pois é. Eu até falava pros caras lá, o brasileiro não tem a dimensão do que é o futebol paraguaio, o quanto que eles são fanáticos, principalmente a torcida do Olímpia, a obsessão pelo 4º título da Libertadores. Você vê, hoje é tricampeão da Libertadores. Hoje você vai pegar no Brasil aí, tem 2 ou 3, se eu não me engano, que se... 3, né? Santos, São Paulo e Grêmio. Então, no Paraguai você fala, um futebol que é tricampeão, que é uma competição muito difícil e uma torcida muito apaixonada e organizada, muito organizada. Eu me surpreendi positivamente com a organização do clube e com a obsessão que eles têm pelo futebol. E a lamentação deles de ter perdido pro Galo a final também. E eles já contavam como ganho, porque pelo que eles 2-0 no primeiro jogo, que eles tinham feito lá. E então eles lamentam bastante. Sempre eu brincava com eles lá, que tem as fotos no vestiário, as coisas da final, né? E aí eu falo, até hoje vocês choram, cara. Como é que chama aquele atacante que caiu, Ferreira? O Ferreira que saiu num lance cara a cara com o Vitor e escorregou. Ninguém até hoje entendeu. Se você assistir 30 vezes, você não vai entender por que ele escorregou. Ele tava na passada normal, de frente pro gol, e ele escorregou correndo. Ninguém entende. Eles comentam sobre esse lance lá. Eles, segundo eles, falam que essa foi perdeu o título aí nessa jogada. Normalmente quando você vai com a chuteira ali, quando você dobra um pouco o pé e você encosta o couro na grama, e aí realmente é o momento que acontece o escorregão dele. Pra quem não sabe... Como que se deu o interesse do Olímpia? Como que foi você sair do Atlético e ir pra lá? Como foi essa transação? É que na verdade tem um empresário amigo meu que trabalha muito lá no Paraguai. Ele é brasileiro, Regis Marques. E ele já tinha comentado comigo, já sabia que eu já estava me desligando do Atlético. Ele já tinha comentado comigo. E eu, por não conhecer muito o futebol, procurei pesquisar. Tenho amigos que eu já joguei que estavam lá, o Max Biancucci e o Christian Ribeiro, que eu tinha jogado no México. Então os caras falaram muito bem. Tem o Roque Santa Cruz, um cara excelente pessoa, um profissional. Assim, uma das pessoas que eu tive muito orgulho de ter trabalhado. E aí me deu boas informações e eu fui. Ô Ed Carlos, pra quem não sabe, olha o currículo do Ed Carlos aqui, ó. Clubes: São Paulo de 2003 a 2007, Benfica 7 e 8, Fluminense 8 e 9, Cruz Azul do México 9 e 10, Cruzeiro 10 e 11, Grêmio 2011, Sport 2012, Seongnan da Coreia 2013, depois Atlético, Olímpia, Goiás e depois do Goiás... Vitória. Agora, foi esse ano. Eu te fiz uma pergunta aqui, só a título de curiosidade. Quando você jogou na Coreia, você procede que você adquiriu algumas coisas da cultura, alguns comportamentos da cultura coreana, e um deles é que na sua casa só se entra descalço? Isso aí, assim, logicamente que aqui no Brasil a gente não limita isso. Se você chegar na minha casa, eu vou dizer pra você, tire o sapato. Não, mas assim, minha esposa, nós tiramos sempre, quando chegamos na porta, tiramos, porque traz muita sujeira da rua e isso foi adquirido na Coreia, que na Coreia, quando chega na porta, já tem um sapateiro. Então lá não tem como você chega, mesmo visita, visitante, tem que tirar. Você vê todos os... O chulé do cacete, não dá? Mas na verdade... Não, o coreano não tem chulé, não. Não tem chulé, não. E aí você tira, e o piso muitas vezes já é aquecido também no inverno, então cultura. Tem outras curiosidades também. Jamais você vai ver um coreano cuspindo pela janela. Eu fiquei impressionado com isso. Ele para no sinal, ele abre a porta e cospe no chão, mas eles não cospem pela janela.
Caramba. Filho, você não pode levar seu filho na escola. Todos os filhos têm que ir no ônibus escolar para todos serem iguais, entender que tipo, você tem o seu carro, eu tenho um carro melhor, então todas as crianças vão no mesmo no ônibus, é obrigado a ir no ônibus. Em 2 a 3 meses você tem que dar um informe do que você comprou pro seu filho de brinquedo, o que você gastou de brinquedo, o supérfluo com a criança, pro professor passar para ele, você tá gastando, seu pai tá gastando demais ou tá de menos. Que isso, rapaz? Então a cultura lá, você realmente, se você ficar muito tempo lá, você... Quando você jogou lá, você tinha filho de qual idade? A minha filha tinha 3. Mas 3 chegou anos. A frequentar as escolinhas lá por quantos anos? Ela estudou um ano. Um ano. O ano inteiro. Então ela ia. Então essa coisa do comprimento com o mais velho, um ano que seja mais velho, eu tenho que ter o comprimento. Caramba! Então o respeito que minha filha com 3 anos, já chegava na porta do ônibus, já cumprimentava a professorinha, fazia a filhinha. Então aprendeu foi muita de um ganho assim cultural muito positivo lá. O Rodrigo, ele é gerente aqui do Banco Itaú, pertinho aqui, falou pra você ir lá levar um pouco de dinheiro, deixar lá. Ele mandou uma pergunta pra você aqui, que ele falou que é dúvida de muitos atleticanos. Afinal de contas, aquela bola que subiu na área e você, bom, a gente imagina que você cabeceou aquela bola. Ele disse aqui, pergunta pra ele cabeceou aquela bola ou foi gol contra do Guerreiro? Não, pô, ele como atleticano, ele já deve ter visto o Dadá Maravilha fazendo gol, então é mais ou menos isso. Queixo no peito. Parou no ar? Não, mas bateu no meu ombro, na verdade. Bateu no ombro. Eu tentei cabecear, né? A bola passou, quando eu fui girar pra ver a trajetória da bola, tipo, ele esperava também que eu ia cabecear a primeira, e então bateu nele e voltou. Quando eu girei, bateu no meu ombro. Bateu no ombro e... No meu ombro já bateu. De repente, se tivesse acertado a cabeçada em cheio, o goleiro poderia ter pegado. Também, que ele tava esperando. Ele tava no mesmo... Quando tem que ser, não tem jeito. Ele também já tava na mesma posição esperando também, então foi tanto que ele assustou, porque quando passou, normalmente ele relaxa. Passou de mim, eu não cabeceei, então ele relaxa. Bateu na cabeça do Guerreiro, bateu em mim, ainda bateu na trave ainda. Pra felicidade de todos. Quando o Corinthians fez, quando o Guerreiro fez o gol aqui, em algum momento você falou, caramba. Guerreiro já tava. O Guerreiro fez aqui. O primeiro gol. Não, é verdade, confundi. Quando ele fez o gol aqui, você pensou, caramba, azedou geral agora. Balde de água fria. Só que, como muitas vezes a gente fala do papel do torcedor, porque ali tinha tudo, né, pro torcedor começar a vaiar, o que seja, ou pegar no pé de um, pegar no pé de outro. Então, quando o jogo não termina, não tem jeito. E essa foi uma prova, porque se não fosse literalmente o apoio do torcedor nesse jogo, nós não teríamos conseguido, não ia ter cabeça para reverter essa situação. Então o torcedor ficou na boa e começou a apoiar e acho que demorou o quê? Uns 20 minutos até pra gente fazer pelo menos o primeiro gol, acho. Foi mais no final do primeiro tempo, né? Virou 2-1 primeiro tempo já, eu acho. Então levou um tempo, então já tinha tomado 2-0 lá e sair perdendo e o torcedor ter paciência, parece pouco, mas é bastante pra gente ali. Então a gente na cabeça já vem, e agora o torcedor vai descer a madeira aí, então e foi apoiando, isso foi dando força e as coisas foram acontecendo. O torcedor, logicamente, não esquece. A maioria das mensagens que chega aqui estão falando, né, desse jogo, desse gol aqui, o final 1399 manda aqui. O gol do Ed Carlos foi uma catarse nos bares do centro de BH. Eu não sabia se gritava, chorava, tomava cerveja ou agradecia a Deus pela existência do Ed Carlos. Aí o Douglas de Nova Lima também fala isso aqui, né? Falou que tava atrás do gol no Mineirão na época e disse que quando o Dátolo beijou a bola para bater o escanteio, ele já sabia que seria gol. Parabéns pro Ed Carlos. Ele tá ligado aqui com a gente no Arena, o Douglas lá de Nova Lima, viu, Everton? Você tem contato com os jogadores daquele time ainda? Foram campeões com você? Do Atlético? Temos grupo aí da galera toda ainda, se comunica todo mundo sempre falando. Quando o Atlético fez o terceiro gol, eu imagino que o Corinthians, eu não sei se vocês notaram isso dentro de campo, mas o Corinthians
Eu tenho o hábito de assistir pela TV, mas ouvir pelo rádio, e naquela oportunidade eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo. Quando o Atlético fez o terceiro gol, o narrador falou, poxa, agora vai ser difícil segurar. Porque havia tempo pro quarto. Mas essa é a nossa sensação. Mas na verdade, quando virou 2-1, saiu ali 2-1, a gente já foi pro vestiário assim, meio que se pudesse continuar, a gente nem teria intervalo. Louco para voltar, porque sabiam que se nós fizéssemos mais um, a coisa ia ficar complicada. E a confiança, né? Nós fizemos 2 gols assim, a confiança, tem dia que você já sente que a coisa vai acontecer. E essa foi uma noite, todo mundo, depois aí desse gol aí que tomamos, né? Foi uma partida impecável de muitos. E ainda teve uma bola do Marcos Rocha, que iria fazer um gol no meio de campo ainda. É verdade. Ia ser mais bonito ainda. Ah, verdade, rapaz. Não lembrava disso. Ia ser um gol no meio de campo ainda, acho que o Fagner tirou já. O escanteio, aí o Cássio foi pra área, o Atlético tirou, aí o Marcos Rocha chutou, mas o Fagner tirou. Da linha do meio de campo. Ia ser fechar com chave de ouro, mas deixa com o meu gol mesmo, que fica melhor. Tem perguntas aí, Ale, na hashtag Arena 98. Vou começar com o Ramon Diniz perguntando aqui. Pergunta pro Ed Carlos, que esteve em 2011 no Cruzeiro, como é que você vê essa situação que o Cruzeiro vive hoje? Cara, assim, o extracampo também afeta bastante, né? Mas toda vez que tem mudanças de treinador, por isso que eu, particularmente, eu sou contra muitas mudanças de treinadores, assim, porque isso mexe bastante com o elenco, e aí se faz necessário as mudanças no geral. E aí os bastidores aí não tenho como saber o que acontece, né? Eu tenho contatos com alguns, mas não converso sobre esses assuntos, mas essas mudanças é complicado. Aí afeta todo mundo, mas é um momento de se fechar. Não tem outra história, tem que fechar a casinha, lavar roupa suja aí dentro de casa, porque se não for dessa forma, não vai conseguir reverter a situação, não. Ô Edgar, até aproveitando esse gancho, você, não sei se você foi formado na base, mas você jogou no profissional muito tempo com o Rogério, que hoje é o técnico do Cruzeiro, né? Eu tive a oportunidade de cobrir o São Paulo um tempo, quando o Rogério ainda jogava. E ele sempre transpareceu ser um cara bastante perfeccionista e sistemático, né? Assim, que para as coisas darem certo precisa estar tudo em ordem, né? Eu digo, a relação entre a diretoria e jogadores, o técnico com a diretoria, enfim, tudo conspirar para que aconteça uma conquista ou um ano que seja bom para o clube. Como que você vê o Rogério Ceni hoje como técnico? Se você ainda tem contato com ele, e se esse perfil dele, que ele deve trazer muitas coisas de quando era jogador para agora a época de técnico, se você acredita que nesse momento do Cruzeiro pode ser um perfil interessante? Não, é um perfil interessante, não só porque é um grande amigo e eu sou um admirador nato do Rogério, não só como ex-colega de campo, mas acompanho ele, o trabalho que ele fez no Fortaleza. Em especial ano passado, que eu disputei a Série B lá no Goiás, e ele iniciou e líder e terminou o campeonato campeão. E o Rogério realmente é muito metódico, ele não entra para perder. Isso já é em joguinho, quando jogávamos na pré-eleição, era tudo, era sempre que fosse cacheta, rachão. Então, ele tem isso no sangue, não tem como tirar, não é se vier acontecer alguma coisa, ele não gosta de A ou de B, nunca vai existir isso, porque ele está sempre preocupado e focado para vencer. E muitas vezes, quando no futebol são 30 jogadores, né, cara? E como eu havia falado, né, quando há mudanças, é fato que se ele veio para mudar alguma coisa, né? Não era se viesse para fazer o mesmo que o outro estava fazendo, não precisaria ele estar. Então ele tem que deixar ele fazer o trabalho dele, porque eu tenho certeza que se der o tempo necessário, o respaldo que ele precisa, ele vai reverter a situação e
E logo, e eu ainda digo mais, o Rogério é um cara que eu vejo que o Rogério ainda vai treinar a seleção brasileira. Num curto espaço de tempo aí, eu acredito que o Rogério vai estar na seleção. Ô Ed Carlos, a gente estava falando dos problemas do Cruzeiro, você falou mais cedo dos problemas do Vitória. Você foi um cara que já rodou o mundo em países dos mais diversos, né? Em termos de cultura, em termos de organização de futebol, né? México, Portugal, Coreia, Paraguai. Você viu nesses outros países clubes com tanta interferência política, com tanta desorganização, com tantos problemas assim? Ou o que acontece aqui no Brasil de certa maneira natural, assim, nos outros países que você passou? Não tem, cara. Não tem. O Benfica é um exemplo de organização. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo se respeita, cada um faz o seu, ninguém se envolve, ninguém interfere em nada. Na Coreia, o treinador tem um papel que eu acredito que alguns clubes da Europa também têm. É o treinador que organiza a contratação, é ele que discute a situação do salário do jogador que ele quer, tem esse respaldo. O treinador lá, praticamente você não vê o diretor tá se envolvendo em situações, deixa bem específico pro treinador. E aqui no Brasil muitas vezes acontece isso, né? Muita gente quer mandar, ninguém aceita. Quando tá bem, muitos querem aparecer. Quando tá ruim, muitos some e quer deixar nas costas de outro. Então não há essa comunhão, na verdade. Eu acho que falta muito interesse próprio, muitas vezes termina atrapalhando o andamento do clube. Fora do Brasil, nos clubes que você passou, na Coreia, no México, qual que você encontrou os profissionais mais capacitados, uma estrutura bem equilibrada, um clube bem organizado, assim? Não que os demais não fossem. Sim, o Benfica. O Benfica é diferenciado, é um exemplo em organização. Que tudo funciona, literalmente. Como eu falei, né? Cada um respeitando o seu espaço e a organização é impecável. Muito bem, vou pegar duas de uma vez aqui pro Ed Carlos. O João Paulo, do bairro Paquetá, tá perguntando pra você sobre o papel do Levir Coupe naquele título, né? O Levir teve uma última passagem pelo Atlético que não foi muito boa, mas aquela foi muito vitoriosa, e ele te pergunta sobre o papel dele no título. E o Arthur te pergunta aqui se durante toda a sua carreira deu pra fazer o pé de meia, investiu o dinheiro, e se o Ed Carlos tá rico. Rico de saúde. Já tá bom, né? Tá bom, tá demais. O papel do Levi foi muito importante, porque o Levi é um cara muito leve, cara. Então, com isso, ele muitas vezes ele conseguia tirar o peso de derrotas, assim, esse jogo mesmo contra o Corinthians, lá em São Paulo, 2-0, e então a forma que ele lidou, que ele geriu essa semana antes desse jogo, a confiança que ele passava pra gente foi de suma importância pra gente. E na sequência depois também, que aconteceu contra o Flamengo, e aconteceu a mesma situação. Então ele é um cara muito fácil de lidar, já tinha o grupo na mão, e de uma passagem para outra, muitas vezes o treinador não tem aquelas peças que ele tá acostumado a ter, que ele foi feliz. Então isso implica muito também numa passagem ou outra, a mudança de elenco. Isso também, muitas vezes a gente acha que o treinador vai ter que fazer o milagre, que seja, mas ele foi muito importante pra gente. O João Vitor tá te perguntando sobre como foi jogar a final do Mundial de Clubes pelo São Paulo. Você era novo, né? Você ficou nervoso? Como que foi aquela sua passagem por lá? Tinha tanto cara experiente e vencedor naquele time que eu terminava ficando tranquilo. E, o problema tipo assim, te dá um respaldo maior. E tipo, o Rogério, Amoroso, tinha Júnior, essa galera toda que já tinha disputado mundiais e seleções, e então isso te deixa muito confortável, o papel dos mais experientes. E para te falar a real, não tinha nem noção do que era um mundial na minha vida. Entrou aí, vamos jogar,
e já era. Só vim ter noção verdadeiramente só depois de quando nós chegamos aí em São Paulo, que foi essa agonia toda. E isso essa semana eu tava até comentando num programa com o pessoal de São Paulo e ganhou o Mundial. Eu dividi a quarto com o Mineiro, tinha feito o gol do Mundial, chegou no quarto, tínhamos comprado uns computadores, uns negócios. E ele lá no computador, o cara fez o gol do Mundial, cara. Ele não tava nem aí. O cara não tá nem aí, o cara tá ali no computador, um comemorando, gritando, e ele que fez o gol do título, tá lá ajustando, abaixando os aplicativos e tal. Cara, isso aí não vale o tanto, não. Aí quando chegou em São Paulo, que nós chegamos 6 da manhã no aeroporto, foi chegar no Morumbi só quase 4 da tarde pra fazer esse trajeto, aí que você vai ter noção do que conquistou. Deixa eu lembrar o time aqui, ó, esse time de São Paulo que a gente acabou de citar: Rogério Ceni, aí 3 zagueiros, Diego Lugano, Fabão e Ed Carlos, Cicinho e Júnior, os 2 alas, Mineiro, Josué, Danilo, Aloysio, Chulapa e Amoroso. Ainda entrou o Grafite. Mais ou menos o time, né? Que time, cara. Esses dias o cara falou: nossa, esse time era bom. Perguntou pra mim, eu falei: se era bom, eu não sei, mas se a gente entrava e ganhava. Mas repleto de jogadores. E até na sequência, cara, assim, a confiança era tão grande que a gente saía pra jogar Campeonato Brasileiro, que fosse assim, você saía sem receio, não menosprezando a equipe adversária, mas saía com uma confiança tão grande, né, no elenco, nos jogadores, que é muito difícil, a bola vai queimar no pé de alguém, e a regularidade desse time era muito, muito, muito boa. Ô Ed Carlos, como é que lá na Bahia agora, que você tá em Salvador e tal, sua família por lá também você participa das resenhas de rádio, TV lá, o pessoal te badala lá na cidade como um representante da terra e um grande campeão? Sempre que tem oportunidade, eu tô com o pessoal lá, tem muitas curiosidades também, né? Vivenciado aí fora também. E aí sempre que tem oportunidade, tu participa com a galera lá, porque é um pessoal bacana também e amante do futebol. O que você gosta da música da Bahia? Do que você gosta de lá? Eu gosto mais da MPB. Mas eu ouço tudo, né? O sertanejo aí tá muito forte. Ter morado um ano lá em Goiânia, aprendi a gostar muito mais ainda. Porque é um grande micareteiro? Léo Gomes, é sério. Grande micareteiro. Carnaval lá é muito bom, né, Carlos? Mesmo quem não gosta, quem for vai passar a gostar. Você vai sozinho ou você é com a esposa? Não, vou com a esposa. Tem que ir com a esposa. Conheço várias pessoas da confusão. Que foram e falaram assim, foram porque a esposa ia. Por exemplo, eu no meu caso, minha esposa não queria ir porque ela não gostava. Eu falei, vamos que você vai gostar. Aí ano que vem já tá querendo ir de novo. Aí, ó. Eu já conheço vários amigos que falaram assim, não vou, bom, é rock and roll e tal, eu também gosto. Sim. Quem vai, a energia é muito diferente. Mas é bem legal. O carnaval hoje mudou bastante, porque não tem só, tem para todos os gostos. Tem trio de rock, então eles estão procurando agradar todos os públicos. Tem os camarotes muito bons que você, independente a galera tá convidada aí, independente do gosto musical, vai ser bem servido. Camarote do Ed. Só pros parça, hein? Só falando de MPB, o Harry, acho que é isso mesmo, aqui de João Molevade, falou que a voz do Ed Carlos é idêntica do Djavan, cara. Falando no WhatsApp. É um grande cantor. É uma honra pra mim. Vou até aproveitar, na verdade, não era bem essa pergunta. Teve alguém que mandou aqui mais cedo uma pergunta aqui na hashtag, eu perdi pra registrar o nome. Falando do fato do Ed Carlos ter sido, ao longo da carreira dele, reconhecidamente um zagueiro muito técnico. E a gente tem visto hoje, Ed Carlos, cada vez mais os zagueiros participando da construção do jogo, da parte ofensiva, os zagueiros que têm bom passe sendo cada vez mais valorizados. Às vezes você olha pra isso hoje e dá uma dó de estar já na reta final, assim, tá falando, agora é o momento de aproveitar esse estilo. Não, é muito, muito bacana o que tem feito, com uma grande ressalva, né? E muitas vezes eu vejo algumas equipes que não têm jogadores com a característica e querem fazer isso. Aí eu acho errado. Então, se não tem jogadores com a característica no momento, então tem que procurar fazer o simples, não fazer porque os outros estão fazendo, porque virou uma moda
Então eu acho que os times que têm jogadores que têm qualidade para fazer isso é bonito, é bacana, porque se você já sai com o poder da bola, você tem grande chance de chegar com mais possibilidade de fazer o gol. Quais são os grandes zagueiros que você vê hoje no futebol brasileiro? Hoje, até fora, né? Zagueiros brasileiros que você admira? Eu gosto muito do Thiago Silva. Tive a oportunidade de jogar também no Fluminense com ele. E o Davi Luiz. Davi Luiz tem uma técnica. Quando nós jogávamos no Benfica, ele estava machucado uma época, quinto metatarso, e eu falava para ele, cara, você é assim, um dos maiores jogadores, dos maiores zagueiros da Europa, porque... Na época ele ainda não era badalado, sim, né? Tão badalado. Porque era nítido a qualidade técnica dele. E o Davi já tínhamos jogado no São Paulo, né? De moleque. E ele era meia. Então ele foi um tempo, aí foi dispensado como meia. E aí foi pro Vitória, rodou, desceram pra volante e virou zagueiro. Mas a qualidade técnica do Davi no dia a dia pra zagueiro eu nunca vi em outro zagueiro. Qualidade técnica que ele tem. Com as duas pernas, a mesma coisa. Tirar a bola em longa distância com a perna esquerda, como ele faz. Interessante é que aqui ele ficou marcado pelo 7-1, né? Fica essa marca, né, na carreira dele. Muita gente não valoriza ele, né? Justamente por causa daquele episódio, né? Mas na verdade não é o Davi, né? São 11, né, dentro de campo. Eu acho que é uma maldade, uma covardia você crucificar uma pessoa, um só jogador, sendo que você tomou 7 gols. Então é uma covardia. Eu acho que tem que aceitar, tomou os 7, abraçar mesmo, rever os conceitos mesmo, onde que errou, falando tudo no geral, e vamos embora. Não adianta buscar culpado quem não tem culpado. Se eu chegar no final e eu tomar 3-0, como que eu vou chorar? Depois do jogo, chegar no vestiário e chorar se eu tomei 3-0. Não tem justiça. Agora, se chegou ali 1-1, tal, chegou lá, perdeu nos pênaltis, que seja, tudo bem. Aí o cara, realmente foi quase sofrido, que seja, mas o cara tomar 3-0, o cara tomar 7-1, esse tipo de coisa, pra mim, não combina no futebol. São 8h03. Ed Carlos, obrigado pela sua vinda aqui. Sucesso pra você. Sempre que estiver por aqui, venha fazer uma visita aqui. Sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, falando um pouco de futebol. Pessoal, vamos para um só volta depois que for o lançamento do estúdio novo agora, viu? E agora... Tem que reformar o estúdio mais uma vez. E agora que Ed Carlos veio aqui, o que vai acontecer com ele? Passou por aqui. Vai sair daqui e provavelmente vai assinar um contrato de 3 anos aí, muito acima do que ele imaginava. Porque aqui na Arena 98 é assim. É assim que funciona.